Salve, salve nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal chamado Tricolor, nesse pós-jogo Cuiabá 2, São Paulo 0. Vamos fazer algumas breves comentários a respeito do cenário, não simplesmente a respeito do jogo, porque a pegada do canal não é essa. O canal chamado Tricolor não está aqui simplesmente para fazer comentários específicos a respeito do que foi o jogo, mas o nosso olhar, o meu olhar, ele procura ser um olhar um pouco mais amplo, um pouco mais aprofundado sobre algumas questões que eu gostaria de pontuar aí para vocês. Tá joia, galera? Então sejam bem-vindos, fiquem à vontade, já vai deixando o seu like, a sua inscrição caso você não seja feito, não seja inscrito, e deixa também o seu comentário e posteriormente faça o seu compartilhamento, caso você venha a gostar desse vídeo, beleza? Tamo junto, galera. Bem, o jogo de hoje, lá na Arena Pantanal, que aconteceu nesse sábado às 18h30, ele me mostra algumas coisas que me chamaram a atenção. Gostaria de ouvir a sua opinião através dos seus comentários, porque tem muita coisa em jogo. Tem muita coisa em jogo. O São Paulo Futebol Clube entrou com um time mesclado, um time chamado misto, né? Alguns jogadores titulares e outros que foram compor o time do São Paulo. E nós vimos ali um confronto em que a estratégia do Cuiabá acabou funcionando muito mais, que era uma estratégia de fazer marcação, pressão em cima do time do São Paulo, no campo do São Paulo, principalmente na saída de bola lá atrás, aonde o São Paulo consegue construir as suas jogadas. Sempre lembrando, rapaziada, que o time do São Paulo, ele não tem um grande destaque. O time do São Paulo, ele é feito pelo conjunto. E a estratégia do Cuiabá foi muito assertiva, porque se o time do São Paulo joga em conjunto, e você está com alguns jogadores que não são os chamados titulares, se você pressiona na saída de bola do São Paulo, você tem a maior possibilidade de recuperar essa bola, justamente por não serem os titulares. E como é um mecanismo, o time do São Paulo, por ser um time que trabalha de forma conjunta, ele trabalha através de mecanismos. Quais são eles? Saída de bola com o goleiro Rafael, trabalhando com a linha de zaga, a lateral e a frente da zaga, a nossa volância. Como hoje não estava o Gabriel Neves, a gente viu que o Luan sentiu muita dificuldade em trabalhar essa bola, essa saída de bola. Com a marcação, fazendo pressão, o São Paulo então encontrou dificuldades, errando alguns passes ali na saída de bola, que no segundo tempo da partida acabaram resultando em situações de pênalti, uma muito questionada, a primeira, na minha opinião, o primeiro pênalti muito questionado, porque houve um contato, mas não houve um contato intencional. Ali é uma questão interpretativa do árbitro, né? Foi acionado pelo VAR com uma rapidez impressionante, né, VAR? Uma rapidez impressionante quando é para marcar contra o São Paulo Futebol Clube. Mas enfim, porque quando é situação, a regra diz que quando o jogador, a bola bate em alguma parte do corpo do jogador e ela volta diretamente para o braço, a regra diz que não houve um bloqueio intencional. É a regra, é assim que funciona. Se a regra diz isso, por que quando você observa nitidamente que na trocada de passada houve um contato, porém não intencional, em que o jogador ele muda o sentido? Por que a regra? O que diz a regra? Eu gostaria de saber. Se você souber alguma coisa sobre essa regra, eu gostaria de saber. Porque é nítido que não é intencional. Mas enfim, foi marcado o pênalti, méritos do Cuiabá, que conseguiu criar a jogada em cima da marcação de defesa do São Paulo e ocasionou o pênalti. O Daverson, ex-jogador do Palmeiras, foi lá, cheio de graça como sempre, né? Foi lá bater,
acabou batendo na trave e saindo. Mas logo depois, minutos depois, numa outra jogada, o Diego Costa acaba, esse sim, na minha opinião, foi pênalti, porque chegou atrasado e ocasionou a situação que saiu o gol do Cuiabá, com um ex-jogador do Corinthians. Rapaziada, o que eu observei muito desse time do São Paulo de hoje, que foi um time misto, a maioria dos jogadores ali, da estrutura do time é o time titular. O que eu observei muito hoje é que o São Paulo parece que quando ele consegue conquistar alguma coisa, e não é só esse São Paulo não, viu? É o São Paulo de tempos que vem acontecendo isso. Quando ele consegue ter uma certa vantagem, e conforme foi a classificação em cima do Palmeiras, uma classificação com... o São Paulo se impôs em cima do time do Palmeiras, o São Paulo jogou muito mais do que o Palmeiras, e depois a gente vê o São Paulo jogando contra o Cuiabá. Não é que o Cuiabá seja tão menor, seja tão ruim, não é por causa da posição da tabela que ele estava ali que ele seja tão pior que o São Paulo, porque afinal de contas nós sabemos que o nosso time, ele é realmente um time, ele não é o pior dos times, mas ele também não é o melhor, ele é um time para disputar ali entre sexto, quinto, até mesmo um quarto lugar na tabela, nas mãos do Dorival Júnior. E a gente observa uma falta de concentração. Talvez devido à vitória que foi na base que foi imposta sobre o Palmeiras, tenha trazido esse relaxamento para o São Paulo. Mas isso, como eu mencionei, não é algo que acontece toda hora, o tempo. É algo, melhor dizendo, é algo que acontece o tempo todo com o elenco do São Paulo. Quando o São Paulo consegue uma vitória, obter uma certa vantagem, ele relaxa, ele perde a concentração. E o que eu gostaria de chamar a atenção nisso é que esse relaxamento não me parece mais ser algo somente do time. O relaxamento não é algo apenas do time. O relaxamento me parece ser algo que é do clube. Porque se a cada temporada nós temos sempre uma remontagem de elenco, a cada temporada nós estamos sempre remontando o elenco, então não pode ser especificamente dos jogadores. Tem algo acontecendo dentro do São Paulo Futebol Clube que a gente está começando a identificar. É um relaxamento do clube e não um relaxamento meramente, simplesmente dos jogadores e da comissão técnica. É um relaxamento do clube. Quando você trabalha num lugar que você não é cobrado por resultados, onde não tem uma cobrança, tá certo. Quando se deve aos jogadores, como é que você vai cobrar, né, Júlio Casares e Belmonte? Como é que vocês vão cobrar? Se vocês não pagam de maneira integral o que devem aos jogadores. Mas, falando em termos de profissionalismo, parece que existe no São Paulo um relaxamento com relação não só aos jogadores, mas ao clube como um todo. E quando o clube está numa zona de relaxamento, não porque esteja muito bem financeiramente, muito pelo contrário, não porque esteja muito bem gerido, bem pelo contrário, não porque a situação no São Paulo está maravilhosa, estamos indo de vento em popa enquanto clube de futebol, pelo contrário. Mas parece que o foco do São Paulo Futebol Clube nesses últimos tempos tem sido outro e tem causado esse relaxamento. Nesse ano nós sabemos que o foco é a reeleição e podemos então perceber nitidamente que esse relaxamento do clube reflete muito nos jogadores, porque quando você não tem uma certa cobrança, um relacionamento de proximidade, e agora eu não vou falar da comissão técnica, eu vou falar desse relacionamento de proximidade do que seria um diretor de futebol, caso houvesse no São Paulo Futebol Clube, porque a gente sabe que não há, porque é um cargo político, e que está ocupado por uma pessoa que não tem condições nenhuma de ocupar esse cargo. Quando não há esse tipo de aproximação, é natural que haja esse relaxamento, por mais...
Eu trabalho em cima daquela ideia, o seguinte, gente, não dá para colocar tudo em cima das costas do técnico. Se o São Paulo, enquanto clube, quiser voltar ao tempo de vitória, voltar aos tempos de conquista, não pode se transferir toda a responsabilidade sobre o comando técnico. Não pode. Existem ali Muricy Ramalho, Carlos Belmonte, Júlio Casares, Rui Costa, Chapecó. E aonde está esse pessoal todo? Para viajar junto com a delegação, se não for ter uma relação de proximidade, onde possa detectar um possível relaxamento e saber fazer uma cobrança de maneira que não vá perder ou colocar pressão no elenco ou não vá perder a mão sobre o elenco, se não for para fazer esse tipo de situação, então nem viajem. Vocês podem ficar lá em São Paulo mesmo, porque muito ajuda que não atrapalha. Então, talvez o São Paulo esteja passando por essa situação de relaxamento, não somente do elenco, porque como não se consegue, como as gestões não estão alinhadas com o futebol, e você começa a dever, não só para empresários, não só para ex-jogadores, mas para o elenco atual, de maneira com que você não pague o que deve ser pagado, não tem moral para cobrar. Você acaba não tendo moral para cobrar. E aí, quando você não tem, a responsabilidade fica inteira nas costas do técnico. Muito se tem falado, e eu vi em grupos, nos nossos grupos de WhatsApp, a respeito da estratégia adotada pelo Dorival. Se o Dorival Júnior, no jogo contra o Palmeiras, adotou uma estratégia de utilizar um time totalmente reserva contra o Red Bull Bragantino, por que não fez o mesmo nessa? Eu vou dar a minha opinião e gostaria de ouvir a opinião de vocês. Bom fosse, né, se houvesse uma receita pronta, né? Se tivesse uma receita pronta do que deve fazer, pode ter certeza que o Dorival e até mesmo o técnico anterior, Rogério Ceni, teria feito e teria obtido sucesso. Futebol não tem uma receita pronta. Se deu certo naquela ocasião, quem garante se entrasse com um time reserva daria certo nessa situação de agora, contra o Cuiabá? A gente não pode esquecer que o Cuiabá tem as pretensões dele dentro do campeonato. O Cuiabá gostaria e conseguiu chegar dentro daquilo que foi o planejamento dele para essa partida, de ocupar ali entre a décima posição, chegar aos 22 pontos. Então fica muito fácil a gente fazer críticas ao trabalho agora, às escolhas do técnico Dorival Júnior, como a entrevista dele para a reportagem do GE. É muito fácil agora achar culpados na derrota. É muito fácil agora jogar pressão para cima do São Paulo. É terça-feira. É muito fácil. Vocês estão entendendo que o problema é bem pior? O problema é outro. O futebol não tem uma receita certa, rapaziada. Se houvesse uma receita certa, pode ter certeza que o São Paulo não estaria nessa draga que está, nessa seca de título há anos. Então vamos entender que se o Dorival Júnior quis enfrentar o Cuiabá com um time misto, tendo a possibilidade real de poder vencer e, quem sabe, chegar lá no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, é porque ele sabe o que está fazendo. O Dorival Júnior sabe o que está fazendo. Afinal de contas, quem é o técnico é o Dorival Júnior, não somos nós. Nós colocaríamos talvez um time todo reserva ou talvez um time todo titular. Nós colocaríamos um time todo titular no primeiro tempo, conforme as nossas conversas, para resolver o jogo. Tá aí a prova. O time com muitas peças titulares não conseguiu resolver. O relaxamento pelo lado do São Paulo, somado com a concentração e o foco do Cuiabá, deu no que deu. 2-0 a favor deles. E para terminar esse vídeo, eu gostaria de falar sobre essa questão de foco na terça-feira. Nós não podemos lançar a pressão para cima do elenco do São Paulo. Porque pode ter certeza, se até então estavam elogiando os jogadores e a comissão técnica,
Agora vão começar a fazer uma leve pressão, talvez mesmo uma grande pressão. Nós já sabemos que não é de agora, é de anos que nós jogamos contra tudo e contra todos. Não é só contra um outro time. Não é contra um outro time que tem jogadores melhores, ou que tem um aporte financeiro, ou que tem uma torcida maior. Nós jogamos contra um sistema todo. Nós jogamos contra muitos árbitros despreparados, né? Nós jogamos, parece que contra interesses, tanto fora do São Paulo quanto dentro do próprio São Paulo Futebol Clube, que parece que não quer ver o São Paulo Futebol Clube voltar ao que era, ao seu estágio natural, ao seu lugar, aonde nunca deveria ter saído. Dentre os grandes, és o primeiro. Então a gente tem que, nós torcedores, e agora eu quero falar com nós torcedores, nós não podemos cair na pira dessa pressão jogada para cima do elenco do São Paulo. A vitória e a derrota ou o empate fazem parte de uma partida de futebol, galera. Fazem parte de uma partida de futebol. A única coisa que nós precisamos fazer nesse momento é manifestar o nosso apoio total ao elenco do São Paulo e pedir foco. Dorival Júnior, independente das escolhas que você tenha feito para essa partida, eu estou fechado com você. O canal chamado Tricolor está fechado com você. Porque afinal de contas você é o técnico. Porque afinal de contas, até horas atrás, estávamos aplaudindo, entusiasmados com você. E não é uma mera derrota para o Cuiabá que vai fazer com que eu retire o meu apoio a você. Eu, Marcos, no canal chamado Tricolor, estou fechado com você e espero que os inscritos desse canal também estejamos fechados com o Dorival Júnior. As escolhas de um time grande requerem riscos grandes. Time grande requer escolhas que vão trazer riscos grandes. O Dorival Júnior apostou, não deu certo, paciência. Agora vamos retomar o foco na Copa do Brasil. Porque enfrentamos um Cuiabá que é inferior em termos de história, em termos de conquista, em termos de tradição, mas que dentro de campo mostrou uma vontade maior, uma organização devido à concentração do foco que eles queriam, obter a vitória. Vamos então, torcida, apoiar o elenco do São Paulo? Vamos então entrar nas redes sociais deles e mostrar que nada mudou? Que estamos junto com eles e que não vamos comprar a ideia das críticas que virão sobre o trabalho do Dorival Júnior e sobre os jogadores? Se nós estamos juntos para salvar o São Paulo Futebol Clube, nós precisamos fazer a leitura correta do cenário, de tudo aquilo que nós enfrentamos, e não podemos desistir diante de uma adversidade que apareceu, que foi a derrota de hoje. Eu, Marcos, do canal chamado Tricolor, estou fechado com Dorival Júnior e com o elenco do São Paulo. E espero que você, que é meu inscrito desse canal, também esteja. Juntos, nós podemos trazer de volta o foco do São Paulo. Juntos, nós podemos chegar aonde queremos chegar. Agora, divididos, infelizmente, não chegaremos a lugar nenhum. E se nós deixarmos o nosso elenco exposto, infelizmente, eles serão um alvo fácil na mão do sistema. Lembre-se disso. Se nós deixarmos o nosso elenco exposto, eles serão um alvo fácil na mão do sistema. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Porque, afinal de contas, você é São Paulino, você é São Paulina, e você sabe fazer a leitura correta de tudo que tem acontecido com o São Paulo Futebol Clube há anos. Então, juntos, vamos blindar o elenco do São Paulo e a comissão técnica, manifestando o nosso apoio, pedindo a eles foco e concentração. Não vamos deixar que comentários externos, como sobre a situação do Rafinha, que foi receber uma comemoração, um título, não me importa. Foi certo ou foi errado, não me importa. Eu não estou aqui para ficar fazendo análise se foi certo ou se foi errado. O se não entra em campo. O se não entra em campo, guarde bem isso, o se não entra em campo. O que importa é que se ele estiver dentro de campo, que ele esteja inteiro e que ele possa se dedicar, o time inteiro focado,
se dedicando como foi contra o Palmeiras, porque será um confronto muito mais difícil do que contra o que foi com o Cuiabá agora. Tamo junto, galera, porque aqui é na vitória e na derrota. São Paulo Futebol Clube, o mais amado, o mais querido, amado clube brasileiro, o clube da fé, São Paulo Futebol Clube. Tamo junto, galera, é nóis.